Olá, bom dia. Como prometido aí, toda semana vai ter um bate-papo. Vai ser toda semana um tema diferente. E eu tô escolhendo uns temas mais básicos aí do dia a dia. A gente já falou sobre deficiência de vitamina D, os benefícios da vitamina D, já falamos sobre vitamina C, falamos sobre o ferro, né? Sobre a ferritina. Hoje eu vou falar sobre B12. B12 é uma coisa muito comum de ver aqui no consultório, a deficiência da B12. É um exame que deveria ser solicitado de rotina sempre. Deveria fazer parte também do rastreio rotineiro dos exames. Como os outros, né? Na verdade, esses vídeos aí, a gente está falando sobre os exames de rotina que deveriam ser pedidos, que às vezes são negligenciados. A vitamina B12 é um deles. Tá? Vamos fazer um bate-papo e tentar fazer mais rápido. Eu acho que nos outros vídeos eu estava falando um pouco a mais, chegava a 10 minutos de vídeo, vou tentar fazer um vídeo mais curto. Por que é importante a gente fazer esse levantamento sobre a B12 no paciente como rotina? A B12 ela é comumente encontrada em carne e ovos. Aquele paciente que ingere carne e ovos, ele tem na teoria um nível bom de vitamina B12, mas a prática não é tanto assim. A prática, às vezes eu vejo pacientes que ingerem carne vermelha, carne branca, ovos com deficiências de vitamina B12. Isso pode ser devido ao quê? Tem algumas teorias aí. Uma delas é que a B12 está presente onde? Nas bactérias do solo. Os animais eles comem essas bactérias do solo, ficam ricos em vitamina B12, e quando a gente come os animais, a gente pega essa B12 deles e faz a gente também ficar com estoque bom de vitamina B12. Mas na prática não é isso. Tem algumas leituras que eu fiz aí mostrando que o solo está com deficiência de B12. O nosso solo está com desequilíbrio de bactérias produtoras de B12. Então é desbiose do solo. Os animais, quando eles comem essas bactérias que estão no solo, com menos quantidade dessas bactérias produtoras de B12, os animais estão com deficiência de B12 e automaticamente quando a gente come os animais, a gente também fica com deficiência de B12 porque os animais não têm. Isso está vindo por conta de que geralmente esse solo está desequilibrado por excesso de agrotóxico. Então o excesso de agrotóxico pode ser um dos causadores da deficiência de B12 nos humanos e nos animais em geral. Então isso virou uma deficiência global, tá? O mundo inteiro está com essa deficiência de B12. Lógico, não é 100% das pessoas, mas é muito importante a gente saber quais são as referências da B12. Aqui em Belo Horizonte tinha um laboratório que botava a referência da B12 entre 111 e 411. Isso é um erro muito grave. A referência certa da B12 é de 250 a 950. Quando a gente otimiza esse resultado, deixa essa B12 próximo de 900, o paciente fica extremamente com mais energia, memória melhora, porque a B12 ela entra no ciclo de Krebs, ela dá energia a nível intracelular. A B12 também está na bainha de mielina dos neurônios. Então isso é muito importante. Aquele paciente que tem uma deficiência de B12, ele vai ficar com mais fadiga, ele vai estar mais cansado, ele vai estar com a memória um pouco prejudicada, ele pode ter câimbras. Alguns pacientes com a B12 extremamente baixa, eles relatam formigamento e choque, eles falam que está tendo choque. Isso pode ser por deficiência de B12. E como eu falei que aqui em Belo Horizonte tinha um laboratório que tinha uma referência de 111 a 411, eu liguei umas 3 a 4 vezes, conversei com o responsável do laboratório e hoje eles atualizaram essa referência. A referência certa é 250 a 950. Então a gente tem que ficar muito atento para essas referências, tá? Porque essas referências estão um pouco trocadas, um pouco ultrapassadas. Não quer dizer que o laboratório faz o exame errado, não é isso. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a referência precisa ser atualizada para a gente deixar o nível de B12 do paciente otimizados para trazer os benefícios da B12. E aí, quando você pergunta, às vezes algumas pessoas perguntam, doutor, mas a minha B12 está muito acima do normal. O mais comum a gente ver essa deficiência de B12, uma B12 em média de 200, 220, 230, sendo que a referência é 250 a 950, né? Então, o certo é otimizar.
tá? Não é porque às vezes ela está 250, essa referência de 250 a 950, aceitar essa referência. Então a gente tem que otimizar. Se está 250, está no limite inferior. O ideal é a gente deixar mais ou menos próximo de 900. Isso vai trazer os benefícios que eu falei, né? Para memória, para disposição, inclusive também para o cabelo. A B12 ajuda a manter o cabelo mais saudável. O paciente que tem uma B12 mais baixa, ele corre o risco de ter queda de cabelo, um cabelo com menos brilho. Então ela entra na parte da energia, ela entra na parte da memória, ela entra na bainha de mielina, mas ela também entra na parte da estética. A B12 é muito importante para o cabelo. Mas aí quando pergunta, e quando a minha B12 está acima de 900, que em alguns casos isso acontece, aquele paciente que tem uma B12 acima de 1000, e aí você pergunta, você suplementa B12? Fala, não suplemento B12 e está com a B12 acima do normal. Esse é um paciente que a gente tem que ficar de olho, tá? Tem alguns estudos mostrando que paciente que tem uma B12 acima de 1000 é um paciente que você tem que ficar de olho, talvez ele é um paciente que pode estar propenso ao aparecimento de algum tipo de câncer. Isso aí eu já percebi que alguns pacientes oncológicos que estão em tratamento comigo, eles têm uma B12 acima de 1000, 1500, 2000. Tá? Então esse é paciente que a gente tem que ficar de olho. Não quer dizer que esse paciente vai ter câncer, tá? Não é que a B12 acima de 1000, aquele paciente que não suplementa, ele vai ter câncer, não é isso. Mas acende uma luzinha vermelha. O paciente que não suplementa B12 e ela está muito alta, fica de olho. Outra coisa também pode ter uma relação com o fígado, tá? Sempre investigar um fígado às vezes que não está tão saudável, essa B12 aí pode passar de 2000, 2500. Então é importante. Uma B12 alta, sem suplementação, acende a luz vermelha. Vamos ver se tem alguma neoplasia ainda que não apareceu, tem algum câncer que está oculto, mas não necessariamente esse paciente que tem uma B12 acima de 1000, 2000, ele vai ter câncer. Pode ser um erro genético também, tá? Um erro genético a nível de fígado, que altera essa B12 e predispõe esse paciente a ter os níveis de vitamina B12 alto. Mas você vira e fala assim, mas então esse paciente está cheio de B12? Não. O exame pode estar alterado, o exame está alto, tá? Mas esse paciente pode ter na realidade uma B12 que não está boa. Aí você fala assim, mas o exame está alterado não quer dizer que a B12 está alta. Sim, não quer dizer que a B12 está alta. E como é que nós vamos tirar essa dúvida? O paciente tem uma B12 alta no exame de sangue, mas a gente acha que talvez é um erro de metabolismo, às vezes uma neoplasia, alguma coisa nesse tipo. A gente tira a dúvida pedindo um ácido metilmalônico. O ácido metilmalônico é um exame mais específico para a gente dosar a B12. Não é solicitado de rotina, é um exame caro, é difícil o acesso a ele. A B12 é um bom exame, né? Mas às vezes quando tem esse erro genético, alguma alteração hepática que põe essa B12 acima de 2000 falsamente, a gente tem que pedir o ácido metilmalônico. Para quê? Para tirar essa dúvida da gente. Então quando a gente tem essa dúvida com a B12 muito alta, com um paciente que não suplementa, que a gente tem certeza que aquilo não é uma B12 alta, que aquilo é um erro genético, o ácido metilmalônico é a melhor maneira da gente tirar essa prova. Provavelmente esse ácido metilmalônico vai vir alterado, vai mostrar que realmente esse paciente, apesar de ter um exame da B12 alto, ele tem uma deficiência da B12. Não sei se ficou confuso, se deu para entender, mas o raciocínio é esse. Então a gente tem que ficar de olho numa B12 que está extremamente baixa, que ela vai trazer esses malefícios, que já foi citado, né? Formigamento, o paciente relata choque, muita cãibra, porque a B12 está na bainha de mielina dos neurônios, memória um pouco fraca, a B12 está na bainha de mielina, né? E ajuda também na memória, o paciente que tem uma B12 baixa dá uma memória um pouco comprometida, ela entra também na estética, no cabelo, tá? E aquele paciente que tem uma B12 muito alta, que não suplementa, tem que acender o alarme para a gente ver o que é essa causa dessa B12 alterada. Erro genético, ou talvez uma neoplasia ainda que não foi descoberta. Ou também, não necessariamente é um dos dois, tá? Pode ser alguma coisa de fígado. Então esse paciente com uma B12 alta tem que investigar, tem que ficar de olho, tem que ir atrás, tem que correr, tem que fazer ultrassom de abdômen, tem que pedir alguns exames complementares nessa parte aí de oncológica, tá? Isso é importante, não largar para lá. Vira e mexe, eu vejo isso no consultório e a gente tem que correr atrás. Então, só para terminar, B12, a referência dela é de 250 a 950. Se tiver algum laboratório que tem uma B12 de referência de 111 a 411, isso é um erro. Às vezes o paciente vai estar com a B12 de 111
e vai estar com insuficiência de B12 e não vai estar sendo diagnosticado por erro de referência laboratorial. Então deixar isso bem na cabeça de todo mundo, que é de 250 a 950. Não necessariamente eu sou comedor de carne e ovos, eu vou ter uma vitamina B12 boa, é o que eu falei, às vezes o sol está esgotado, os animais estão esgotados de B12 e mesmo o paciente ingerindo, ele tem uma dificuldade de absorção da B12. Aquele intestino, aquele estômago não está absorvendo bem a B12, não está fazendo a quebra da B12, tá? E ele não vai estar absorvendo bem a B12 mesmo ele consumindo alimentos ricos em B12. Então, acho que a B12 daqui a uns anos ela vai entrar, não dizer na moda, né? Mas ela vai entrar em alta, ela vai ficar em ascensão, ela vai ser mais discutida, igual hoje a vitamina D é. A B12 também é uma vitamina que vai entrar em discussão daqui a uns anos com mais frequência pelos inúmeros benefícios dela. E acho que ainda ela é um pouco negligenciada hoje em dia. Então a B12 ela tem que ser parte de exames de rotina. Ela tem que ser igual a vitamina D é solicitada, igual a vitamina C tem que ser solicitada, igual a ferritina para a gente ver o estoque de ferro também tem que ser solicitado, igual os exames da tireoide, a vitamina B12 também. Tem um livro muito interessante que eu ganhei de uma paciente, um livro de uma enfermeira e um médico americano, que o título do livro é o seguinte: e se for a B12? Eles deixam essa interrogação, porque a B12 tem uma relação com várias doenças, tá? Ela tem um mecanismo de relação com várias doenças. Então, é um exame simples de ser feito, a suplementação dela é fácil de ser feita e ela ajuda em vários aspectos no organismo. A melhor maneira de repor, na minha opinião, a B12 seria na forma injetável. Não gosto da citoneurin, eu acho ela dolorosa, dói pra caramba. O paciente sente dor quando ele faz a suplementação com a citoneurin. Eu prefiro fazer com a metilcobalamina. A citoneurin é cianocobalamina, não uma B12 de boa qualidade. Ela tem que passar no fígado para virar metilcobalamina para o corpo usar. O corpo não usa cianocobalamina, apesar dela ser prescrita. Então a cianocobalamina passa no fígado, vira metilcobalamina, o corpo usa metilcobalamina. É melhor a gente suplementar diretamente a metilcobalamina. Existe hoje empresas que fabricam metilcobalamina injetável. Então você faz a metilcobalamina, a resposta é muito mais rápida. A citoneurin, às vezes você tem que fazer 6, 7, 8 ampolas, dói muito. A metilcobalamina com uma ampola às vezes já resolve o problema. E dá para fazer metilcobalamina também via oral sublingual. Manda manipular na farmácia de manipulação de confiança. Usa todos os dias uma pastilha sublingual para normalizar esses níveis. Diferente da vitamina D, a B12, quando você corrige ela dura por um tempo bom, chega a durar quase um ano até ela começar a cair. Então você suplementa a B12, quando ela chega nos níveis próximos de 900, você interrompe a suplementação e deixa que ele vai durar um ano. Geralmente após um ano começa a ter o declínio. Então é bom fazer exame de B12 anual. Se você tinha uma baixa e suplementou, fica tranquilo que ela dura mais ou menos um ano. Tá? Então, deixando claro, a melhor forma de repor a B12 não é cianocobalamina, tá? É metilcobalamina. A cianocobalamina se acha nas farmácias. É um quebra-galho, né? Você vai ter que usar uma dose maior, vai usar uma frequência maior, mas a melhor maneira de repor é a metilcobalamina, porque ela não precisa fazer passagem hepática. É a forma que o corpo utiliza. Então, quando a gente prescreve a forma que o corpo utiliza sem passagem hepática, o resultado é melhor. Ok? Se tiver alguma dúvida aí sobre B12, deixa aqui nos comentários, quando eu puder eu respondo. Semana que vem tem mais algum tema aí. Provavelmente é o básico dos exames laboratoriais que deveriam ser pedidos de rotina. Quando a gente esgotar esse tema, eu vou passar por uns assuntos um pouco mais complexos. Tá bom? Um abraço aí para todo mundo aí e até a próxima.